Na contramão, ela. Na contramão. Amém, amados irmãos, graça e paz a todos. É com muita alegria que nós iniciamos o 4º episódio hoje dessa série, Os Desafios dos Jovens Cristãos. E hoje nós vamos falar, querida irmã Ingrid, sobre música e o jovem, adoração ou distração. Então fica aí conosco, não esquece de clicar no like, curtir esse vídeo. Tenho certeza que você que vai nos acompanhar essa noite vai ser muito encorajado, vai se identificar muito com o que nós vamos tratar aqui. E desde já, como sempre nós fazemos, nós agradecemos sempre a parceria com o irmão Genilson, Esse podcast você pode acompanhar tanto no canal do YouTube da Igreja em Campina Grande, também como pelo canal do YouTube da Rede Fé, e também pela frequência da rádio Rede Fé. É a 102.7, Senhor Jesus. Então, hoje, para falarmos sobre a música e o mundo jovem, nada melhor do que chamar aqui 2 jovens e 2 músicos, que servem hoje o Senhor na igreja, através desse ministério da música. Então, vamos apresentar aqui, começando pelo nosso irmão Rafael. É isso aí, agradecer também a oportunidade de estar aqui aos irmãos. E como Adriano já falou, meu nome é Rafael, eu tenho 31 anos, eu sou músico amador, não sou músico profissional, vale ressaltar isso, porque tem uma diferença muito grande, mas eu tenho 31 anos e faz 31 anos que eu me encontrei com o Senhor, desde cedo, já fui levado pelos meus pais para a igreja e sou arquiteto, não sou músico de carreira, não sou músico profissional, mas sou arquiteto. E toca muito bem, e serve o Senhor na igreja, sim, cantando e tocando, não é isso? Exatamente. Aqui uma testemunha. E hoje nós temos também a presença do nosso irmão Leonardo, mas para os íntimos é Léo, Léo. E aí, Léo, se apresenta aí para o pessoal. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Agora foi. Pronto, melhorou. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Léo, como o Adriano falou. E como o Rafa também sou músico de carreira, eu me encontrei na música, por volta dos 10 anos, assim. Comprei meu primeiro violãozinho e acho que na primeira semana eu já falei com os irmãos para participar aqui do serviço de música. Sim. E, enfim, vamos conversar sobre a música, espero... Essa relação do jovem e a música, Muito interessante. E ao meu lado hoje, irmãos, nós temos a presença dessa ruiva irmã poderosa aqui, a irmã Ingrid. Amém, irmã Ingrid? Amém, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam aí muito bem, Música, quando o Adriano me chamou para participar aqui, fiquei muito feliz porque música é algo que mexe muito comigo, Desde criança eu sempre tive contato. Não sei tocar nenhum instrumento assim, como os meninos, eles tocam divinamente. Mas, vamos lá, vai ser muito legal essa noite. E, pessoal, a Ingrid, ela serve também na igreja, ela é vocalista, uma das vocalistas aqui do grupo de louvor, E canta, por sinal, muito bem também. Mas, irmãos, vamos lá, olha só, a música é algo muito poderoso, É verdade. Ela tem efeitos psicológicos e emocionais, Até a ciência ela comprova isso. Eu confesso a vocês que, e você também que está nos assistindo, todos vocês aqui, com certeza, existem momentos na vida que a gente viveu que muitas vezes a gente se lembra, se recorda por meio de uma música, A música fica na nossa memória, dependendo da experiência que nós temos. São trilhas sonoras da nossa vida, Tem músicas que eu me lembro da letra que eu ouvia quando eu tinha meus 16 anos, hoje eu estou quarentei já, então há quase 30 anos eu escuto e me arrepio ainda, sinto a emoção. A música ela provoca emoções as mais diferentes, Sim. Ela pode provocar adrenalina,
ela pode provocar tristeza, ela pode despertar alegria. Outro dia, irmão Rafael, eu até estava lendo uma matéria e um especialista assim encorajando a quem pratica academia, exercícios físicos, a praticar ouvindo música assim rítmica para estimular. Essa matéria dizia que essa música, né, rítmica, ela estimula, né, você a pegar peso, a correr. Então, a música, né, irmãos, ela tem muito esse poder, não é verdade, Rafael? Isso é fato, né? Sim. Eu gosto muito de exemplificar isso. É o seguinte: já imaginou assistir um filme sem música, sem trilha sonora? Terrível. Metade da emoção do filme ia embora. Aquelas cenas de Aquela suspense. cena de suspense, aquela cena de ação com a música mais agitada. E é bem isso que essa matéria fala, né, que você viu aí. Sim. Que a música, ela causa essa emoção no ser humano. Ela tem esse poder. A música, ela marca uma situação da sua vida. A música, você vê, casais têm a música. Sim. Tem a música do primeiro encontro, Sim. a música do casamento, a música que retrata a história dos dois. Então, Verdade. o ser humano, ele está sempre ligado à música nesse sentido. E a prova desse poder da música é que, como você falou, às vezes você escuta uma música que a música arrepia. Então, ela causa essa sensação grande, ela mexe com o ser humano por dentro. Isso é fato, não precisa nem da ciência comprovar, porque nós podemos sentir. É verdade. Isso é a pura verdade. Inclusive, tem até alguns vídeos bem interessantes na internet de pessoas bem idosas que têm Alzheimer, né, e outras doenças assim de memória. E quando elas se deparam com alguma canção que marcou a vida delas anos atrás, elas se lembram, elas se emocionam. Eu já cheguei a ver até um vídeo de um senhor que tocava teclado, totalmente sem movimentos algum, parado na cadeira, mas assim que foi colocado um teclado diante dele e ele escutou aquela música, ele relembrava os tempos que ele tocava. Interessante. E isso realmente tem esse poder, como o Adriano falou, né? Verdade. A música ela tem esse poder. É verdade. É interessante isso, né? Porque a música ela está muito presente na Bíblia. Verdade. Sim. Eu acredito não, é um fato. O cristianismo, ele é muito musical, né? O cristão, ele é muito envolvido com música, a adoração a Deus, o louvor, a adoração, o agradecimento, né? No Novo Testamento nós vimos que Jesus participou de reuniões em que ele cantava hinos, né? Então a música, desde o judaísmo até os nossos dias, esse mundo, esse universo cristão, ele é muito musical. Mas, irmãos, o que a gente vai falar hoje à noite é essa experiência da música e o jovem, né? Eu Isso é queria que importante. vocês falassem um pouquinho, vocês como têm essa identificação com a música, servem hoje ao Senhor com a música, qual é a experiência de vocês, assim, como jovens e como cristãos, com a música? Vamos começar aqui com o irmão Léo. Amém. Bem, como eu falei anteriormente, né, acho que o primeiro contato que eu tive sério assim com a música foi com 10 anos, 12 anos por aí. Eu não era tão envolvido assim, confesso, mas acho que bate aquela vontade de adolescente de ter seu primeiro violão e demorou muito tempo, em 6 anos, para eu de fato ter dedicação em aprender o instrumento. E nisso começaram a vir várias referências de estilos musicais diferentes, né? Eu gostava muito de escutar rock, MPB, essas coisas. Sim. Mas também, em paralelo a isso, né, era sempre um desejo meu também servir, né? Eu já reunia com os irmãos aqui. E acho que na primeira semana eu sabia que uns 2 acordes, simples demais. Eu já vim falar com os irmãos do serviço de música e acho que isso me salvou demais na época. Mesmo sem saber tocar nada, nem um hino, né, os irmãos me colocaram aqui, eu fiquei junto com eles, né, violãozinho desligado, mas eu estava lá. Sim. Você tinha quantos anos aí nessa época? Eu acho que eu tinha uns 14 anos. 14 anos, estava na adolescência e já 14, começou a se 15 envolver anos. com o serviço da música. Isso, exatamente. Exatamente.
E foi decisivo porque, como eu falei, em paralelo a isso, eu também ia desenvolvendo o dom, ia praticando, ia vindo as referências, com amizades também na escola e tudo mais. Quase que eu cheguei a montar até uma banda de rock com os amigos. Interessante. Só que a ideia não vingou, né? Graças ao Senhor. Não Mas deu é certo. interessante que você está falando, Léo. E aí eu repasso a bola agora para Rafael, que você vê que a música, o ministério, né, o serviço da música privou, salvou o irmão, evitou, vamos usar essa expressão, de que ele se envolvesse com estilos de música ou com a música propriamente dita, assim, fora Isso, do porque universo da igreja, né, dessa esfera celestial e divina. Talvez ele se envolvendo pudesse até nem voltar mais, né, até de mais repente. porque a dedicação do meu tempo não ia ser para servir ao Senhor, né? É verdade. Você ia se Independente. distrair, né? Isso, exatamente, é uma Poderia distração. ter se distraído e enveredado aí, né? Isso. Então, Rafael, assim, o que é que você poderia dizer para os jovens que estão nos assistindo essa noite, até mesmo para pais que também nos acompanham, essa questão da música, de ocupar, né, os nossos ouvidos, nosso coração com louvor, com hinos? É assim, é uma questão um pouco delicada, né? Porque é muito de cada um. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras pessoas têm mais dificuldade em saber distinguir. Por exemplo, a gente eventualmente temos que escutar outros tipos de música para aprender uma técnica, para desenvolver alguma situação no violão, alguma coisa assim. Mas a gente tem que estar preparado, tem que estar cheio do Senhor para que aquilo venha literalmente como técnica, como aprendizado técnico para o violão, para a guitarra, seja lá qual instrumento. E aí exige um pouco de sabedoria dos pais, quando o jovem ainda não desenvolveu, de saber discernir isso aí, por aqui não está legal. Você com seu conhecimento, escuta isso aqui. Minha história na música começou, eu tenho foto, eu trouxe até o violão aqui, daqui a pouco eu vou mostrar ele. Foi o violão que meu pai ganhou quando meu pai tinha 15 anos. E tem uma foto desse violão, eu bebê de lado desse violão. E foi nele que eu aprendi a tocar. Olha que bacana, né? E minha história com a música começou muito cedo, mas desde cedo eu escutava meu pai, era Ademar de Campos, Asaf Borba, Álvaro Tito, João Alexandre, que é um violonista cristão que toca assim. Muito bem. Você não consegue quantificar o dom desse cara. Ele é assim, como diz na linguagem dos músicos, ele é um monstro na música. Ele toca muito. Esses foram teus primeiros contatos Meus com a primeiros contatos com a música. E aí vem essa questão dos pais terem esse discernimento, né? Eu fui colocado para ouvir músicas onde eu desenvolvi esse ouvido, o ouvido musical, mas baseado numa coisa cristã, numa situação onde eu estava ouvindo só aquilo que era bom para mim. Sim. Não só falando de técnica musical, mas também de letra, de palavra que estava dentro dos hinos, né? Acho que é mais ou menos por aí, sabe? Verdade. E uma coisa assim que é bem interessante, né? Nós que somos músicos, podemos dizer assim, né? A música ela influencia muito, né? Todos nós sabemos. A Bíblia diz que se alguém está triste, cante louvores. Sim. E a música ela ajuda muito. Não sei vocês, é isso que eu quero saber agora. No momento assim de devocional, a música ela tem alguma relevância no devocional de vocês? Como é a leitura da Bíblia? Vocês começam com o hino ou o hino não, vocês não escutam o hino? Como é a frequência de louvores que vocês escutam durante o dia? Porque eu mesmo assim acordei, deu 5 minutinhos assim para o espírito, né, ficar no lugar. Eu já começo a ouvir música e vou até dormir. Eu passo o dia inteiro ouvindo hinos e tal. E aí, como é que é para vocês? Tem relevância o louvor? O louvor ajuda vocês a tocar no espírito quando vão ler a Bíblia? Como é? Quem é que vai falar primeiro aí? E aí, vai, Léo? Vai, Léo. No meu caso, acho que, na verdade, o hino sempre puxa o devocional, o horário do devocional, né?
Sim. Assim, sempre me vem um hino em mente, e aí o violão também sempre está ali em cima da cama, ou senão no meu colo, como está agora. Sim, sim. E assim, sempre tem um fator de me dar, incendiar o meu espírito, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Pelo menos para mim sempre foi isso. Acho que... Acho que é uma experiência parecida com a de Léo, sabe? Porque quem gosta de música, mesmo não sendo um profissional da música, mas quem gosta de música, a música permeia o seu dia inteiro, né? Então, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, sempre que possível eu tô com fone, tô escutando música e de fato ela ajuda às vezes a própria música já é o devocional do dia, sabe? Às vezes a letra fala tudo que você está precisando. É verdade. E eu acho que não tem como ser diferente disso, né? São coisas que estão ligadas, especialmente para quem toca, para quem canta, para quem gosta de música. É uma situação que não dá mais para separar. A música, ela é arte. A música por si só é arte e ela quebranta o espírito, ela transforma, ela deixa você mais suscetível a escutar o que o Senhor quer falar, porque ela mexe com sua emoção. Então, às vezes você está numa situação, está triste, a música te alegra, você já começa a pensar de outra forma. Ou às vezes você está duro, rancoroso e a música vai lá e te quebra e você começa a dizer, não é assim. Então, para mim, ela é uma base. Para mim, ela é como uma base para as outras coisas. É verdade. Até mesmo para o serviço, né? Sim. Para um encorajamento de jovens, assim, que muitas vezes estão desanimados, né? Ou estão desencorajados, frios. Jovens e homens e mulheres em geral que buscam o Senhor. A música, ela serve como combustível, né? Como um meio de você se voltar a Deus e exercitando o seu espírito ali, você ir tocando na letra. A letra é algo muito importante. É muito importante numa música, no hino, e a gente precisa atentar para isso. E falando sobre isso, eu queria falar com vocês agora sobre essa questão de estilos, né? Pode ser Isso é polêmico, viu? Pode Isso é parecer polêmico. polêmico para alguns, mas eu acho legal falar sobre isso, porque esse programa, esse podcast, ele não é que ele é destinado unicamente para o público jovem, mas ele tem esse foco no grupo, no público jovem. Então, geralmente o jovem, ele vai curtir um som, usando a expressão, né? Atual, ele vai curtir um som meio diferenciado, né? É verdade. Que geralmente... Isso é um fato, um fato, não dá para fugir disso, né? E fechar os olhos para isso, eu acho que não é bacana. Não. Então, como trabalhar essa questão dos estilos musicais, né? Como eu estava dizendo, é natural que os jovens curtam um som diferente, né? Das gerações anteriores. Não é todo mundo que vai gostar de um coralzão lá, grande, Pois é, e você vê que... tocando. Isso, e as coisas estão mudando nas igrejas aí, nas denominações, né? Sim. Eu lembro que no passado era piano, eram órgãos, assim, nos tempos. Bateria era algo super estranho. Pois Ninguém hoje queria. você vê uma guitarra, você vê uma bateria, você vê o irmão solando lá, né? Sim. Então eu tive dificuldade, eu particularmente tive dificuldade no início, né? Porque na vida da igreja, né, geralmente era letra. Hoje em dia você já vê mais um trabalho dos instrumentos também. Sim. Então, como é, assim, na experiência de vocês, como jovens, como músicos, essa questão dos estilos de música, como é que a gente lida com isso? Um jovem que é crente, que quer servir a Deus, mas de repente ele se sente atraído pelo um rock, sei lá, pelo um pagode, uma coisa assim. Eu vou falar abertamente e sinceramente, tá certo? Sim, pra achar o povo aí. Eu não tenho muito problema com relação a ritmo. Eu não vejo problema, na verdade, porque música é música. Para mim, música é música. Embora alguns ritmos, para mim, não sejam música. Sim. Eu não entendo como é que eu posso considerar uma música algo que tem um acorde, não é música. Eu também. Eu tenho uns ritmos que, para mim, eu também não considero música. Eu não vou citar para evitar polêmica, mas é uma questão de gosto. É uma questão de gosto. Mas eu vejo assim que o ritmo não influencia até o momento onde o ritmo não te tira o foco. Sim, agora você tocou no ponto. Eu penso dessa forma. Para mim é lícito que se ouça de tudo.
no questão assim, né? Falando de ritmo. Mas se aquilo te leva para outro lado, aí não é bacana. Aí a gente tem que ter a sabedoria, tem que ter o discernimento e dizer, ó, isso aqui não dá certo. É verdade. Verdade. Eu concordo. E você, Léo? Eu sou um com... Pensa diferente aí? Não, eu sou um totalmente com o que a Rafa falou. Pronto, só para complementar, né, em relação à minha experiência, por exemplo. Ultimamente eu venho escutando bastante blues, bastante jazz, porque Olha, eu gosto dele gosto apurado, das... hein? Blues e jazz, né? E é muito instrumento, né? E pouca, às vezes, principalmente o jazz. O jazz Muita é pouca, técnica, muita técnica. muita técnica instrumental e pouca letra, né? Sim, sim, O exatamente. jazz não explora muita letra. Então, assim... são essas referências que eu estou tendo ultimamente. E é como o Rafa disse, lógico, tem pouca letra, mas assim, a gente pode puxar outros exemplos também, a gente vai chegar em outros exemplos que tem outras letras, pode ser letras mais pesadas, enfim, mas isso tem muito a ver com a nossa consciência de, opa, tá, esse som é interessante, mas ele está falando de uma coisa que a minha consciência está dizendo que não é muito certa. Sim. Então, eu não posso deixar que... Na verdade, eu não posso satisfazer as minhas vontades e deixar que isso passe. Sim. Porque isso pode ser um perigo, sabe? É aquela bolinha de neve, né? A gente vai deixando ela passar, vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando vê, a gente já está escutando coisas muito mais piores. E acho que é esse cuidado, né? Ter o discernimento e exatamente aproveitar essa luzinha que a consciência dá para... Opa, acho que a gente pode explorar essa mesma técnica, esse mesmo som bonito, mas por outro caminho. E um exemplo disso que Léo está falando, ele estava falando aqui, eu estava recordando que quando pequeno eu escutava João Alexandre, escutava Álvaro Tito, um negócio assim, que era que meu pai ouvia, né? Sim. E aí quando chegou na adolescência, sempre tem aquele momento, às vezes um pouco mais difícil e tal, e aí Oficina G3 e tal... Aquela coisa aí. Quase já passou por essa fase. E aí quando foi alguns dias atrás, eu me lembrei, recordei, eu ouvi um podcast, era o PG falando, né? Sim. Juninho Afran, e que são músicos excepcionais. Excepcionais. Sim. Aí eu estava ouvindo eles falarem, aí me lembrei, eu disse, vou ouvir de novo. E comecei a prestar atenção na letra, que eu não prestava quando era adolescente. Eu só escutava o ritmo, eu só queria saber de guitarra e a bateria e aquela coisa. O interessante é que poucas pessoas sabem que quando eu comecei na música, eu me interessei por bateria, eu não queria saber de violão. Ah, era? Comecei da bateria, cheguei na congregação e tentava aprender lá, e os irmãos tentando me ensinar, até que um dia eu disse, rapaz, isso aqui não dá para mim, eu vou perturbar os vizinhos, eu vou acordar todo mundo, vou pro violão. Ficar no violão. E aí eu comecei a escutar novamente a Oficina G3 e comecei a prestar atenção nas letras, né? E ver, disse, eita, eu não tinha percebido isso naquela época. Não tinha percebido isso, eu não tinha escutado dessa forma, não tinha entendido o que ele queria falar, que às vezes é uma poesia bem... Sim. A letra, né, que eu chamo de poesia, a letra de uma canção para mim é uma poesia, né? Sim. E aquela poesia profunda que você precisa, às vezes, de maturidade para entender. Então, acho que é mais ou menos isso que Léo falou, complementando o que Léo falou. Essa questão da letra, ela é algo que pega muito, né? Porque, às vezes, a gente se importa muito com o ritmo. Só que de tanta gente ouvir, a gente acaba percebendo a letra. Eu não sei se para vocês a experiência funciona assim. Porque, às vezes, o que me atrai primeiro é o ritmo. Sim. Aí, depois, eu vou prestando atenção na letra. Eu gosto de, enquanto eu escuto, ficar lendo. E Oficina G3 é um tema bem polêmico, né? Mas tem umas canções assim que tem umas letras tipo... Tem uma letra que fala: firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor, e eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E, às vezes, esses hinos, eles nos ajudam muito, como a Adriana falou, a nos voltar para o Senhor e fortalece a nossa fé, né? A gente, às vezes, nós somos jovens, a gente gosta de uma coisa diferente, né? Porque é a nossa geração. É verdade. Toda geração, ela tem um tipo de som, né? Eu estava até assistindo um podcast também com o irmão Luiz. Acho que eu comentei com vocês, não lembro. É o do Pode Crer. Dos meninos de Salvador. Sim. E aí, ele estava falando, cada geração, ela discursa o seu som, né? Eles têm o seu som, o seu próprio som.
É tanto que nós temos diversas versões do Salmos 23. Muitos irmãos eles cantaram de muitos estilos. Ou seja, o Senhor deu essa criatividade aos homens para que eles criassem o som e a partir do som que se identificam, eles pudessem tocar no Senhor. Porque uma coisa que está aqui no Brasil é completamente diferente do que está na África. Os irmãos da África eles já são mais animados, verdade. eles gostam daquela Verdade, coisa verdade. mais para cima, mais feliz. E tem gente que gosta daquela coisa mais melódica, mais parada. E não tem problema, né? Não tem defeito nos irmãos lá da África que são animados, não tem problema nos que são melódicos. A questão é, qual é o som que faz você tocar a Deus? Porque o som, ele toca a sua alma e também toca o seu espírito. Para onde mas ele qual é o está te som? levando, Para onde né? ele está te levando? Para que Esse é o lugar? ponto. É esse o ponto. Eu acho que tem muito preconceito envolvido aí, sabe? Tem muito preconceito, assim, porque tem determinados estilos de música que para muitos irmãos é inaceitável que um irmão um jovem que esteja em condição normal possa gostar daquele tipo de música. Eu não sei até que ponto a música ela pode ser considerada mundana ou... É claro que existe Baseado casos... exclusivamente no ritmo, né? baseado só no ritmo, né? Só baseado no ritmo. Eu acho que a música mundana ela é um pacote completo. É aquela música que te conduz para o mundo. Sim. Né? É o ritmo Tem e a seu letra propósito. vai te tirar da presença de Deus. Sim. Esse é o limite. O que Léo falou, que eu gostei muito. A gente precisa, você jovem que está nos ouvindo, e você Isso é também, importante, prestem atenção nisso. tá sensível a isso. Isso que você está ouvindo, e não só música, o que você lê também, o que você anda lendo, assistindo na TV, nas redes sociais, está te levando para onde isso? Se for para longe de Deus, para. Isso é mundano. Mas se aquela música, aquele livro que você está lendo, aquela série, não sei, mas a gente está tratando de música aqui essa noite, então vamos falar de música, Qual é né? a arte que te pega, né? Se aquela música te leva para o Senhor, meu irmão, você tem mais é que ouvir mesmo. Eu confesso a vocês que eu já revelei um pouco a minha idade aqui, né? No início do podcast de hoje. Eu criei no Senhor ali no finalzinho dos anos 90, né? Então, o Oficina G3 estava no auge da carreira. Eles fizeram um show aqui em Campina Grande, eu fui ouvir. Eu fui. Eu fui lá na ABB, aqui, um ginásio aqui em Campina Grande. Eu estava lá também. Meu E o Deus, visual dos irmãos, assim, uma coisa louca. Cabelo vermelho, o PG na época usava cabelo vermelho. Era um show à noite, os Jean caras de jogando o óculos teclado escuros. para cima. Era só que um detalhe, pô. No meio do show, eles pararam o show. E eles se levantaram, eles disseram, olha, a gente veio para cá para esse momento agora. Acenderam todas as luzes, pediu para todo mundo sentar. Tem umas 500 pessoas. Eles começaram a pregar o Cordeiro de Deus, Jesus, como Salvador. Começaram a pregar. A gente veio de São Paulo para cá para isso. Pregaram e ainda disseram, quem quiser receber o Senhor agora, levante a mão, que a gente vai orar por vocês. E o cara desceu do palco, saiu orando pelas pessoas assim. Isso foi em 1999 a 2000. Isso me impactou tanto que até hoje eu me lembro. Então, é um público que muitas vezes um louvor tradicional não alcança. Não alcança. Então, Isso é um ponto importante que você tocou agora. Vai lá. Eu ia comentar, Interessante. que é mais ou menos isso. O pessoal chama de tribos urbanas, né? Pessoal que frequenta determinado lugar, que tem determinada atividade como ponto assim que gosta de fazer. E aí cada um tem um alvo. Sim. Só que às vezes uma forma tradicional não consegue alcançar aquela pessoa. Verdade. E aí outros ritmos, vamos dizer assim, ele consegue chegar lá assim, não, porque eu curto esse tipo de som, e agora eu estou curtindo um som que está me falando o que eu preciso ouvir. É outra coisa, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho, sabe? Eu não posso exigir dos meus avós que eles gostem da mesma coisa que eu gosto. Porque na época deles, por exemplo, o rock era sinônimo de rebeldia. Isso. Era E sinônimo era mesmo. E Era ainda mesmo. hoje, E ainda hoje em algumas situações também. Mas É verdade. o grande positivo de amadurecer é poder discernir, né? Poder enxergar isso, essa diferença. E saber só, mesmo estando numa situação que é um rock, vamos dizer assim, um rock gospel, um rock cristão, mas isso aqui não está me levando
porque tá me fazendo uma referência Tá me ao- distraindo. me distraindo, tá me levando para outra situação. Não, Então beleza. para. Pulei fora, saí fora daqui. É verdade. Entendeu? Você tem que saber o que você ama. Porque muitas vezes, para mim, esse é um dos pontos, né? Você tem que saber o que você ama. Porque, às vezes, por exemplo, eu gosto muito de um determinado ritmo. E aí hoje em dia, né, como está tudo muito misturado e tal, muitos cristãos eles têm pegado vários ritmos. Só que um determinado ritmo, ele é justamente essa questão. Ele pode te lembrar algo que você não queria lembrar, Isso. ou algo que o Senhor já te perdoou, É ou algo verdade. que você não deveria viver novamente. É isso. E aí aquilo te leva. E aí você tem que saber qual é o momento de parar. É tipo em qualquer arte, né? Qualquer tipo de arte, filme, verdade. livro, música, tudo é arte. E aí você tem que saber qual é o seu limite de parar, porque às vezes o espírito está lá, te alerta, tipo, não, só mais uma música. Aí tudo bem, toca outra. Aí hoje em dia as redes sociais, né? Essas plataformas de música, elas começam a indicar músicas que É o- sejam o- naquele estilo. Algoritmo, né? Isso, não necessariamente com a mesma letra que você escuta, porque ela vai pegar o estilo musical. Isso. E aí, às vezes, é nessa brincadeirinha que se insere determinadas músicas, e aí você tem que estar atento quando tocar. Às vezes eu estou ouvindo assim, eu começo lá no gospel e tal. De repente, do nada, começa a tocar uma música totalmente aleatória. E aí eu me toco, né, na letra, opa, peraí, vamos tirar isso aqui. Porque você tem que saber onde é que você tem que parar. É estar sensível mesmo. E para ter essa sensibilidade é preciso ter comunhão com o Senhor. Isso é verdade. Tá ali desfrutando da palavra, se alimentando diariamente da palavra, tá congregando, reunindo normalmente, né? Tá se alimentando da vida de Deus diariamente. Isso vai trazer sensibilidade para o jovem ter essa maturidade, esse discernimento, né? De saber até onde é confortável para ele ir, sem passar aquela linha tênue e beirar o precipício ali, né? Lembrando que você não precisa beirar o precipício, não É. precisa olhar o precipício, pode ficar longe se quiser. Exatamente, é bem melhor. Fuja do precipício. Fuja. Mas Infelizmente no mundo gospel tem muita música comercial também, né? Que é muito voltada para Esse é outro ponto polêmico. que infelizmente aí Mas infelizmente explora é real. ritmos que são assim, aquilo que é popular, aquilo que vai fazer sucesso. Então é muito complicado. Então eu acho que o jovem E precisa estar sensível. Você falou num ponto interessante, Adriano, hoje, é que eu estava até escutando músicas mais antigas, né? E infelizmente o que acontece hoje, justamente por isso, comercial, é que você vê muito letras voltadas para o eu. Sim. Para o eu, o Senhor vai fazer para mim, o Senhor vai me buscar e aquela coisa toda. Mas, irmãos, o louvor é para o Senhor, parte de nós para Ele. É verdade. Então a gente tem que ter essa consciência, sabe? Estou dizendo que é errado, não, viu? Pelo amor de Deus, não me crucifiquem aí. Mas que é um ponto, é como você falou, é uma linha muito tênue, Sensível, entendeu? Muito é. sensível. Sutil. Sutil de você estar com aquela coisa de comercial e adoração, não é? É só para mim, só para o eu, alimentando o eu, quando na verdade é tudo sobre Ele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. O Senhor é o alvo de todas as coisas, É entendeu? verdade. O Senhor é a minha fonte de alegria. O Salmo 150 ele retrata isso aqui, ó. Ele diz: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, né? Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, ó. É sempre do homem para Deus. Louvai-o louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, um homem usado do seu dom musical e de instrumentos musicais, né? Louvai com saltério, com harpa, com adufes e com danças. Veja só, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, instrumentos de sopro. Exato. Todas as espécies de instrumento, né? Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Aqui a percussão, né? Instrumento de percussão. Todo ser que respira louve ao Senhor. Então Deus criou a gente também com essa capacidade de apreciar uma boa música, né? Produzir uma boa música para quê? Para louvar Ele,
Amém. agradecer a Deus. É porque Satanás é um cara invejoso que vem e sempre deturpa as coisas, né? E só pra Ele azar. corrompeu esse dom humano, que é muito humano a música. Sim. É algo extremamente humano. É uma arte. É uma É uma arte. arte, como qualquer outra. E pra... Ele corrompeu e hoje existe essa música que nos leva, a música mundana é toda aquela música que nos tira da presença de Deus. Então, jovem, você que está nos assistindo, nos ouvindo, cuidado com o que você anda ouvindo, né? Preste muita atenção se essa música, esse tipo de música, esse estilo, a letra dessas músicas, estão te fazendo avançar espiritualmente ou estão te tirando da presença de Deus. Especialmente músicas internacionais. Ei, Irmãos, tenham muito cuidado com tem isso. que analisar. Às vezes a parte musical é fantástica e a letra quer dizer alguma coisa absurda. O jovem precisa ter cuidado Então, com isso aí. estejam bastante atentos para isso. Prestem atenção. Traduzam a letra. Já que, às vezes a gente fala e o jovem não acredita, porque eu já fui mais jovem. Eu não sou velho não, viu? 10 centavos. E É um jovem um experiente. jovem experiente. Agora Adriano falou agora uma coisa interessante. Jovem experiente. E assim, às vezes a gente fala e as pessoas não acreditam, né? Especialmente o jovem tem muito de contestar, de querer viver aquilo, de querer ver com os próprios olhos, né? Então, experimente. Pega uma música que você gosta, traduza. E você vai ver do que a gente está falando, assim. Não sou o dono da razão, não, viu? Eu estou só dando um exemplo por experiência pessoal. Eu procuro fazer isso com música. Sim. Quando a letra é pesada, eu posso até gostar, mas eu evito. Pessoal, agora sim, a gente indo para já os nossos momentos finais aqui, deixa eu só tocar mais em um aspecto. Queria ouvir de vocês a experiência que vocês têm com a música hoje no serviço a Deus, né? Vocês falaram muito aí da experiência como pessoas, né? Como jovens, a experiência musical na infância, na adolescência, mas hoje no serviço, né? Servindo o Senhor hoje na música. Como tem sido essa experiência de vocês? Começar aqui pelo Léo. Tá, comigo acho que ela sempre, na verdade a música entrou na minha vida para me guardar, né? Assim, desde de pequeno até hoje, ela é o estar servindo, é o ponto de partida para eu buscar o Senhor. Legal. Se eu estou servindo é porque durante a semana eu tenho que desfrutar do Senhor, né? A gente faz a leitura do alimento diário para ter embasamento sobre quais hinos a gente vai tocar no final de semana. Então, isso envolve sugestão de hinos, né? Que a gente sempre faz. Mas também, em relação ao servir, a técnica, a buscar novas referências, isso... falar do 288, né? Como não falar do 288? Então, assim... Para mim, acho que se resume em guardar. O Senhor, Ele fez, olha, eu vou lhe guardar nesse serviço. Sim. Aqui você vai me conhecer mais, aqui você vai procurar saber mais sobre mim. Então, acho que eu resumiria nisso, sabe? Amém. É interessante porque você está guardando seus ouvidos, seus olhos, né? Seu coração. E o até- tempo. Né? Muito bom. Interessante. Eu tenho uma experiência interessante na música, porque é o seguinte, né? Eu comecei a tocar, aprender, na verdade, por volta de 13 anos, o violão, né? Sim. E eu sempre, inclusive eu deixei até aqui aberto, porque eu comecei a tocar, na minha época era esse caderninho de cifra aqui, a gente são um dos nossos inários, né? E eu comecei a tocar, ia na feira central, comprava aqueles caderninhos de cifra, naquela lembro. lojinha ali no centro da cidade, né? Comprava os caderninhos de cifra para aprender. E eu não sabia o que era cifra. Tentando descobrir aquela coisa e uma dificuldade. Hoje é mais fácil, né? Você bota no YouTube, você aprende tudo. Aprende Inclusive, tudo, o meu professor YouTube me ajudou bastante nessa parte do serviço, né? Eu aprendi, mas ficou aquele dom latente ali, né? Ficou aquela coisa, sabia tocar um pouquinho e não desenvolvia, não tinha interesse, não tinha motivos para desenvolver. Sabia tocar uma música ou outra, foi meu pai que me ensinou. E aí, quando eu comecei a me reunir aqui com os irmãos da igreja em Campina Grande, né? Irmã Mônica, vou dar um abraço para a irmã Mônica. Irmã Mônica
me chamou, né, para um ensaio. Eu trouxe o violão e desse dia em diante minha vida mudou, porque o servir te guarda. Verdade. Verdade. Uma coisa mais importante que o serviço desperta em você é que quando você tem uma responsabilidade, isso muda a sua cabeça. Você diz, não, agora você tem que fazer porque você precisa Show de bola. de estar aqui, você precisa de vir para os ensaios, você precisa estar servindo os irmãos. Então, partindo dessa responsabilidade, eu disse, não, peraí, eu preciso evoluir. Eu preciso aprimorar minha técnica, eu preciso aprender mais. Eu não conhecia muitos hinos que são da vida da igreja, eu não conhecia quase nenhum. Eu vou aprender, eu preciso aprender os hinos. Ia tocar aqui, ficava perdido e olhando a cifra e aquele negócio desesperado, porque às vezes tinha uma parada no hino, uma coisa diferente, eu errava. E não tem problema errar não, viu? Pode ser até que a gente erra aqui, não sei. Não tem problema nisso. Mas o que o Senhor quer de nós é um coração disposto a servir. É isso que te guarda. Essa disposição da Se envolver. excelência não no sentido de vangloriar-se, né? de crescer para mim mesmo, o meu ego, mas que eu tenho que me aprimorar, eu tenho que exercitar o meu dom, eu tenho que aprender mais para servir melhor Sim, pelos irmãos, pelo Senhor, e não por mim, nunca por mim. Sim. verdade. Acho que essa experiência assim, desde então guardou a minha mente, guardou o meu tempo e desenvolveu o meu dom, né? Que para quem gosta de música, sempre você aprende uma coisa nova, você se sente satisfeito, né? Sim. E servir ao Senhor é uma satisfação. É uma satisfação. Acho que é mais ou menos por aí. Interessante, Ingrid, que o Senhor ele usa o dom do homem. Sim. Né? Você vê que Paulo ele tinha o dom do evangelismo, mas ele fazia tendas para sobreviver. Teve que, né, aprender esse ofício, aprendeu inclusive com Áquila e Priscila, com esse casal. E ele usava esse meio para... E ele, assim, isso tem tudo a ver com o ministério dele, né? Que é o ministério de edificação das igrejas. Né? Ele edificava tendas, moradias, a igreja como a casa de Deus. Né? Paulo tinha esse dom de edificar a casa, né? A casa de Deus. E a gente vê na experiência de vocês, Deus deu esse dom a vocês como seres humanos. Você aprendeu com o seu pai, mas isso já está no teu DNA e na tua genética. Léo falando aqui, né? Que ele foi despertado, né, na adolescência, já era algo que estava dentro dele. Né? Nem todo mundo tem essa aptidão. Vocês nasceram com essa aptidão. E Deus deu a vocês se desenvolveram então hoje, servindo, né, adorando a Deus, louvando a Deus no corpo de Cristo. Quer dizer, isso é maravilhoso. Né? Verdade. Amém. É isso, Ingrid? E você tem aquela serinha de perguntas agora? Sim. Agora a gente já está chegando no final do podcast. Que pena, né? Mas vamos lá. Fazer umas perguntinhas bem suaves aqui para os meninos, tipo um bate-volta. Começa com o Léo. Com o Léo? Beleza. Ó, uma frase ou uma palavra, tá? Tá. Eu deixo uma frase porque às vezes a gente não consegue resumir uma palavra. Mas, o que significa música para você, Leonardo Lima? Diga aí. Essa pergunta é difícil. Vai. Porque não dá para resumir, né? Mas acho que para mim música é felicidade, é tristeza, é emoção, é agonia. É uma mistura de sentimentos aí que tem o poder, como a gente conversou no começo, de guardar lembranças, né? Atemporal, meu Deus do céu. Sim. Perfeição, é criado por Deus. Amém. E aí, Rafa, é o quê? Rapaz, eu vou tentar resumir uma palavra, porque Léo falou tudo, né? Vou falar, música para mim é emoção. Contexto geral, emoção. Ela permeia épocas da sua vida, ela permeia situações, momentos. Para mim, música é emoção. Uma música. Uma música. Pode ser duas. Vai. Vão ser duas, porque... Tá, quase. Susto. Ops, acontece. Uma delas é instrumental, né? Acho que vocês não vão conhecer, mas ela foi trilha sonora de um jogo bem antiguinho, To The Moon. O nome dela é For River, ela é instrumental.
E justamente por ela carregar uma carga emocional muito grande, Sim. ela é uma das minhas músicas favoritas. E a outra, Deus Bendito, né? Deus Bendito, Ai, para mim, amo. foi um hino que me guardou durante todo esse tempo de pandemia. Excelente E assim, escolha. a letra do hino é algo que sempre quando eu vou ler, eu sou tocado diferente assim pelo Senhor, sabe? Amém. E tu? Para mim, como diz aqui no Nordeste, prego batido e ponta virada, Vestígios. Ih, Uma situação onde eu estava aguardando o resultado de uma prova. Adriano sabe aqui. Vou entrar em detalhes para a gente remir o tempo. Mas eu estava esperando o resultado de uma prova e o Senhor disse não. E foi exatamente alguns minutos antes do lançamento da música, né? E aí, quando eu escutei aquela música, escutei Vestígios de 288, e o Senhor respondeu tudo para mim, né? A música que praticamente fala disso, ó, tudo que acontece na tua vida, seja bom, seja ruim, são vestígios do meu amor por você. E você ficou em paz. E essa é como eu disse, como a música é atemporal, sempre que eu escuto, eu recordo essa situação e fico em paz, mesmo tendo recebido um não. Massa. Tá A no meu última top- agora para encerrar. Tá no meu hein? top 3. É uma música para dias tristes. Todo mundo tem aquele dia da bad. E aí, vocês escutam música para jogar mais para baixo ou para cima? Como é? Diga uma música. Vai, Léo. Rapaz, essa é difícil, viu? Não tem Olha, bad, o menino. É engraçado que eu não costumo escutar música quando eu tô triste. Hein? Oxente. Mas, assim, em contrapartida... Bom, por exemplo, toda vez que eu pego o violão para tocar, isso me anima. Então, se eu estiver triste, qualquer hino que eu for tocar, qualquer música massa, vai levantar o astral. Sabe? Muito bom. Vamos refazer a frase, em vez de uma E aí? música para dia triste, você bote música para dia triste, Música para dia triste, qual? todas. Todas. Qualquer Escuta até música. passar a tristeza. Para quem gosta de música, É. música é sempre bem-vinda. Então, num dia triste, nada melhor do que uma música. Uma música para alegar. E nada melhor de que terminar o podcast hoje com música, né? Yes. Já que nós estamos falando de música, então a relação do jovem com a música, vamos terminar com música, ok? Desde já eu agradeço aí pela participação de todos vocês. Não esquece de dar o like, de clicar no like, certo? Como sempre, de compartilhar esse vídeo com as pessoas E uma coisa que você ama. que eles podiam fazer também é deixar nos comentários aí embaixo, Sim, né? As interessante. experiências de vocês, né? Alguma música que verdade. lembrou, que recordou, que marcou a sua vida, alguma situação. Eita, Então bacana, conta aí pra hein? gente essa experiência, pra gente É verdade. compartilhar isso aí. Continuem. De repente você se identificou com a É, música que marcou quando você creu no Senhor, um momento de dificuldade, um momento de Isso. vitória, né? Então manda Compartilha aí, manda a música aí pra gente escutar também. Amém. Suas Então esse é músicas o favoritas. desafio do jovem cristão, né? O quarto EP. Vamos lá. Pessoal se tá ouvindo bem aí o violão. É o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Da sua casa cante. Queremos o teu nome engrandecer, ó Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Ó Senhor, confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, meus irmãos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Amém. Jesus é o Senhor.